28 de novembro de 2025. Começando mais um Fato em Foco, aqui no instantnews.1. E hoje nós vamos falar sobre o Banco Master. A situação do Banco Master e de seu controlador Daniel Vorcaro é complexa. Envolve temas financeiros, regulatórios, potenciais fraudes e tem ramificações políticas sensíveis. No Fato em Foco de hoje, você vai conhecer o histórico desse banco e o que despertou o alerta do Banco Central e da Polícia Federal. Vai entender o que estava acontecendo nas negociações para a venda do Banco Master ao BRB. Vamos mostrar também o que foi a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, as relações de Daniel Vorcaro com diversas autoridades e se a decisão do Banco Central de fechar o Banco Master foi correta. Tudo isso você vai saber dentro de 15 segundos. Vamos começar o programa de hoje falando do histórico do Banco Master e o que despertou o alerta do BC e da PF. O Banco Master teve origem no Banco Máxima, fundado nos anos 70. Em 2018, ele foi reestruturado, mudou de nome para Banco Master e passou a ter uma estratégia bastante agressiva de crescimento. Sob o comando de Daniel Bueno Vorcaro, que era acionista majoritário e presidente do banco, o Master cresceu rápido. Segundo a revista Forbes Brasil, a captação de recursos era feita, em grande parte, via emissão de CDBs de alta rentabilidade, muitas vezes acima da média de mercado. Há relatos de rendimentos até 140% do CDI. Ao mesmo tempo, o banco investia parte desses recursos em ativos menos líquidos e mais arriscados. Precatórios, que são títulos judiciais de dívidas de entes públicos e carteiras de crédito difíceis de avaliar. Segundo seu balanço, antes da liquidação, seu patrimônio líquido era bastante relevante, mas havia sinais de desbalanceamento na liquidez e nos ativos subjacentes, que é aquilo que garante ou sustenta um investimento. É o lastro, o que está por trás do produto financeiro e dá valor a ele. Davi Oliveira. O que motivou o alerta da Polícia Federal e do Banco Central? A Polícia Federal, por meio da Operação Compliance Zero, investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras, e o Banco Master é o principal alvo. Segundo a PF, haveria uma simulação. Carteiras de crédito sem lastro real teriam sido criadas para dar sustentação à emissão desses títulos. A PF estima que as fraudes podem envolver até 12 bilhões de reais. Além disso, depois da emissão inicial, essas carteiras fraudulentas teriam sido substituídas por outros ativos, sem uma avaliação técnica adequada. Por sua vez, o Banco Central detectou que a situação financeira do Banco Master estava comprometida. A deterioração da liquidez, o descumprimento de normas bancárias e o desrespeito a determinações do próprio BC motivaram o Banco Central a decretar a liquidação extrajudicial do Master. No mesmo momento, a PF realizou operações de busca e apreensão com mandados em vários estados. Também houve prisões, incluindo a de Vorcaro. Vamos ver agora o que se sabe sobre a negociação da venda do Banco Master e o papel do BRB nessa história. Marcelo Campos. A mídia especializada já especulava que executivos já estavam negociando aí a venda do Banco Master e que o BRB já havia manifestado interesse. Mas o que se sabia aí sobre a venda? Em março de 2025 foi anunciada uma operação em que o BRB compraria aí 58% do Banco Master, 49% das ações ordinárias, mais 100% das ações preferenciais. O valor anunciado para essa transação era cerca de 2 bilhões de reais. No entanto, durante a due diligence, que é quando você investiga tudo sobre uma empresa ou situação para ter certeza de que está fazendo um bom negócio e sem surpresas, o BRB quis deixar de fora aí ativos problemáticos, que
segundo fontes, correspondiam aí a dezenas de bilhões em ativos, precatórios, participações societárias, carteiras de crédito mais arriscadas, e isso não estava incluído no escopo da compra. Além disso, um juiz chegou a bloquear a assinatura definitiva do contrato entre o BRB e o Master, alegando que o BRB precisava de aprovações prévias de acionistas e de legisladores, já que se trata de um banco estadual. Segundo a revista Forbes, poucas horas depois da oferta de compra por um grupo chamado Fictor, que é de investidores internacionais, isso foi anunciado, mas o BC decretou a liquidação do Master, congelando aí esse processo. Muita gente tem perguntado aí o que pode estar por trás disso, né? Segundo alguns analistas de mercado, a estratégia agressiva do Banco Master, emitindo aí CDBs caros, atraiu muitos investidores, mas também deixou o banco vulnerável, com enormes dívidas e risco de inadimplência ou liquidez nos ativos subjacentes, que são aqueles ativos que servem de lastro para as operações. O BRB poderia ter investido mais em ativos bons, ou Master, melhor dizendo, carteiras seguras, operações que geram lucros, que deixaria de lado aqueles ativos mais arriscados. Esse tipo de separação de carteira é muito comum em operações de reestruturação financeira. Mas dizem aí no meio financeiro que é possível que o Master, ao se ver pressionado com uma liquidez apertada, com risco regulatório, ele tenha buscado uma saída via venda para um banco estatal que tivesse aí musculatura financeira, que poderia salvar parte da instituição. Mas com a investigação da PF e a apreensão dos documentos, esse plano de resgate por venda foi aí por água abaixo, foi inviabilizado. Essa parece que foi aí uma tentativa desesperada de capitalização ou até de fuga de risco. Mas a gente também não pode deixar de colocar nessa balança a possibilidade de interesse político ou institucional. O BRB, por ser controlado pelo governo do Distrito Federal, ele tinha recursos e talvez motivação para crescer, né? E aí adquirir parte do Master. Isso aí pode ter parecido aí uma oportunidade estratégica. Só que os riscos eram grandes. E o Banco Central visivelmente ficou desconfortável com essa estrutura de ativos do Master e tomou a atitude que tomou. Agora vamos saber sobre as relações do Vorcaro com autoridades, incluindo aí ministros do Supremo Tribunal Federal. O escritório de advocacia Barsi de Moraes, no qual atua Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi contratado pelo Banco Master para representá-lo judicialmente. Essa notícia foi publicada na época pelo UOL. Segundo as reportagens, Viviane representa o Master em algumas ações, mas os processos específicos e os valores pagos não foram divulgados publicamente. Também é reportado que não há registro, nos autos públicos do STF, de ações em que Viviane apareça formalmente como advogada pelo Master, segundo o levantamento de alguns jornalistas. Muita gente aponta essa conexão como potencial conflito ético. Um banco sob investigação, contratando escritório ligado à família de um ministro do Supremo, levanta dúvidas sobre influência. Mas essa aqui é para deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Teve um jantar em Nova York para 150 pessoas pago pelo Daniel Vorcaro, e entre os convidados várias autoridades brasileiras, incluindo os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. É fato que o Banco Master patrocinou eventos jurídicos e que Alexandre de Moraes participou de eventos apoiados pelo banco. Isso tudo reforça narrativas de rede de relacionamentos poderosos, mas não significa automaticamente que Moraes participou de algo ilegal. Ao menos até agora,
não há confirmação pública de que o ministro esteve envolvido diretamente nos esquemas investigados pela PF, além dessas conexões societárias e familiares. É possível que Vorcaro tenha buscado respaldo político ou jurídico, além de capital, para consolidar seu negócio, usando redes de influência para reforçar sua posição frente a reguladores e investidores. Mas a Polícia Federal precisa ir fundo nessa investigação. Mas será que ainda temos uma PF independente? A PF nós não sabemos, mas que o Banco Central é independente, esse a gente sabe que é. Marcelo Campos, o Banco Central agiu corretamente ao decretar o fechamento do Banco Master? Na minha avaliação, com base nas informações disponíveis, eu acredito que sim. O Banco Central provavelmente teve fundamentos técnicos e regulatórios muito fortes para agir da forma que agiu, embora as consequências e os riscos para os credores aí, investidores, sejam muito graves, né? Mas por que a ação do Banco Central faz sentido? A liquidação extrajudicial é um instrumento regulatório quando se verifica aí que a instituição financeira está em risco grave, seja por liquidez, por capital, por risco sistêmico. E os sinais apontam aí que o Master estava exatamente nessa situação. Uma deterioração da situação de liquidez e possíveis infrações aí a normas bancárias. Há também um indício de fraude contábil ou operacional, né? Simulando carteiras de crédito, emissão de papéis sem lastro, substituição de ativos irregulares por outros sem avaliação adequada. Isso aí compromete a integridade financeira de qualquer banco, né? Se o Banco Central permitisse que o Master continuasse operando sem ele ter que fazer uma intervenção, aí ia haver um risco para os depositantes e investidores, especialmente para aqueles que compraram os CDBs. E também para o sistema como um todo, né? A decisão de liquidar pode proteger em algum grau o sistema financeiro mais amplo, né? E aí limitar uma certa contaminação. Além disso, a liquidação ordena a nomeação de um liquidante, né? No caso, uma nomeação de uma empresa com amplos poderes para gerir os ativos e reivindicar os créditos, o que ajuda a organizar essa recuperação e o que pode minimizar perdas para os credores, ainda que não garanta tudo, né? Mas existem riscos e críticas a essa decisão. A liquidação ela pode gerar prejuízo significativo para investidores, especialmente para aqueles CDBs acima do FCC, né? Aqueles que não têm a garantia total do fundo garantidor. Dependendo de como os ativos forem vendidos ou até recuperados, parte dos recursos pode aí se perder ou demorar muito para retornar. E tem uma outra coisa, né? Os credores podem se ressentir aí se perceberem que os ativos bons do Banco Master vão ser passados para outras instituições ou vendidos a preço aí de barganha, enquanto os riscos ficam pendurados, né? Há também uma questão reputacional para o Banco Central. Se mais bancos que cresceram aí de modo agressivo forem liquidados por risco sistêmico, isso aí pode abalar a confiança no sistema financeiro, especialmente entre os pequenos investidores que foram atraídos aí por rendimentos altos. Meus amigos, a intervenção parece justificada sob uma ótica regulatória de prudência e proteção do sistema. Mas será fundamental acompanhar como será feita a liquidação, quantos credores receberão, em que prazo e qual será o destino dos ativos, para avaliar se, no fim das contas, a decisão do BC foi bem calibrada. E o Fato em Foco de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira. Tenha um ótimo fim de semana.